Olá! Hoje a gente vai conhecer a metodologia Design Thinking, que é uma metodologia para deixar a sua aula muito mais criativa e os alunos engajados a participar. Essa metodologia é uma metodologia de design útil para resolver problemas, ou seja, os professores que gostam de trabalhar com uma problemática a ser resolvida podem usar dessa técnica e dessa metodologia para criar insights junto com os alunos. Podem ser problemas, desafios, complexos, mal definidos e desconhecidos. No fim, o que vai acontecer é que os alunos vão começar a enxergar os problemas e desenvolver soluções criativas para isso. O Design Thinking tem como metodologia 5 etapas que precisam acontecer ao longo do processo. Essas 5 etapas são observação, interpretação, ideação, experimentação e testes e ajustes. Existem alguns fatores críticos para o sucesso dessa metodologia. Uma delas é entender os requisitos e todas as necessidades envolvidas, ou seja, vão existir recursos para os alunos poderem explorar, fazer pesquisas sobre a problemática que tem sido trazida? Ter foco na resolução do problema. É preciso que todos os alunos estejam envolvidos na resolução do problema, naquilo que eles vão trazer como solução criativa, não em si no problema. Assim fica muito mais fácil de ter ideias criativas diversas. Explorar diferentes habilidades e estilos de pensamento de cada um dos componentes, sem o julgamento. É necessário que os alunos se sintam livres para dizer o que pensam e trazer ideias inovadoras, sem que sejam julgados. Incentivar a criatividade e apresentar o máximo possível de ideias. Os alunos devem trazer tudo o que eles têm de mais criativo para dentro da sala de aula e então todas essas ideias criativas serem apresentadas para todos os alunos, para que ao final do processo eles consigam decidir quais são as ideias que vão ser exploradas e desenvolvidas. Adotar uma abordagem pragmática, realidade e prática. É preciso que a solução desenvolvida pelos alunos, ao final, seja real e possa ser colocada em prática. Não se perder quanto à viabilidade. Precisa estar claro para os alunos que a ideia inovadora precisa depender de tempo, dinheiro e recursos e precisa ser viável ao final do processo. A primeira etapa do Design Thinking é a observação. Nessa etapa, é preciso trazer um pensamento inicial junto dos alunos. Eu tenho um problema, eu tenho um desafio. Qual é esse desafio? O ponto de partida do estudo dos alunos é saber o que é esse desafio, o que é esse problema. Então, eles vão precisar pesquisar a respeito disso. Pesquisar o que é, como surgiu e por que existe esse problema. Na etapa a seguir, vem a interpretação. O pensamento inicial é: eu aprendi alguma coisa, que foi na etapa anterior. E o ponto de partida de estudos dos alunos é: quais os detalhes que preciso saber sobre isso? Nesse momento, os alunos precisam entender que aprenderam alguma coisa e então precisam aprender a fundo o que é essa coisa. Qual o problema? Qual é o detalhe desse problema? O tipo, o perfil, quais pontos positivos, negativos? Formas, cores, onde encontrar? É o detalhamento daquilo que eles têm como problemática. Ideação. A terceira etapa tem como pensamento inicial: eu vejo uma oportunidade. Uma vez que os alunos desenvolveram todo o detalhamento do problema, eles podem identificar várias oportunidades dentro desse detalhamento. O ponto de partida de estudo é: que ideias posso criar diante de tudo que entendi sobre isso? Então é hora dos alunos pensarem fora da caixa, todos os pontos de vista serem apresentados, pensamento estar livre e alternativas diversas. Um dos métodos de se fazer isso, pensar fora da caixa e desenvolver ideias juntos uns dos outros, é o brainstorm, e eu faço um parênteses agora. O brainstorm, dentro de uma aula presencial, ele pode ser desenvolvido de forma mais livre
de modo que os alunos não se sintam acanhados em trazer seus pontos de vista e ideias. Uma das ideias para se fazer isso é o uso do post-it ou um papel. Cada aluno recebe um papel e descreve uma ideia inovadora, uma resolução de problema inovador para aquele problema que estão desenvolvendo. Outra forma é na aula online. Pode ser usado os aplicativos Mentimeter e Padlet, que são aplicativos que permitem post-its online. Enquanto os alunos vão criando e escrevendo suas ideias inovadoras, o post-it vai aparecendo na tela para todos verem. E não precisa se identificar o aluno que criou alguma ideia super criativa. Nessa quarta etapa é a experimentação. O pensamento inicial é: eu tenho uma ideia. Uma vez que foi feito todo o brainstorming, diante de todos os detalhes do problema, é possível que nesse passo os alunos já tenham ideia do que fazer. Então, o ponto de partida de estudo é: como concretizar essa ideia? Os alunos nesse momento devem ter esse pensamento pragmático: como fazer, quanto custa e o que é preciso para concretizar. Nesse momento são levantadas diversas hipóteses de como fazer a ideia acontecer. Chegamos então na etapa final, testes e ajustes. O pensamento inicial nessa etapa é: eu experimentei uma coisa nova, ou seja, nessa etapa os alunos já vão ter ideias inovadoras a serem desenvolvidas, mas eles precisam saber se ela precisa ser aprimorada ou não. Para isso, eles precisam criar protótipos, fazer testes e validar as hipóteses marcadas no passo anterior e avaliar se a solução criativa que eles trouxeram é realmente bastante inovadora e vai resolver o problema. Caso precise de aprimoração, os alunos terão que voltar para a segunda etapa do Design Thinking. Assim funciona a metodologia. Você pode voltar a qualquer momento para qualquer ponto que seja necessário da metodologia. E aí desenvolver novamente aquilo que precisa até chegar à solução perfeita para a resolução do problema.